Muito boa tarde a todos vocês ligadinhos aqui com a gente no nosso podcast Radionet Telecom. Hoje, nesse mês em específico, a gente aborda um tema muito importante, que é o Agosto Lilás. Nós estamos aqui com duas figuras ímpares, que eu acho que não teriam melhor para falar sobre esse tema, abordar esse assunto que ainda é tão impactante, né? Que a gente aborda justamente por ter uma proporção muito grande e que a gente vai tratar da proteção para com as mulheres e principalmente na nossa região, que é onde vocês atuam, de onde saem as maiores ocorrências. Então a gente está aqui com o PM Rocha e a nossa amiga Clara também atua junto com ele. E é um prazer receber vocês aqui no nosso podcast nessa tarde maravilhosa. Como vocês estão? Prazer é nosso, estamos bem. Boa tarde, o prazer é meu, né? Nosso, né? Ó, Estamos bem. honra receber vocês aqui, principalmente para falar de um assunto tão, né, que a gente precisa de ter essa noção para poder falar sobre, justamente por ser um assunto impactante, por mexer demais com situações complexas. Então, primeiro de tudo, a gente quer conhecer vocês para abordar esses temas tão impactantes. PM Rocha, quando foi que você decidiu que queria ingressar nessa carreira? Então, veio de família, né? É assim, uma parte da minha infância fui criado com minha avó, certo? E eu tenho um tio que, meu tio mais novo, certo? Acompanhei, eu acompanhei a trajetória dele, né? Estudando para o concurso, ele é soldado na Bahia, certo? E aquilo me dava empolgação, certo? Quando ele passou no concurso, que vestiu a farda, que eu vi, aí de cara eu já disse, não, é isso aí que eu quero para minha vida. Então assim, eu via, não só ele passou, mas aquela turminha da rua, entendeu? Amigos de infância deles, acho que umas 3 pessoas. E eu acompanhava a rotina deles saindo cedo para trabalhar, os 3 de farda, meus olhos ali brilhavam. Eu digo, é isso aí que eu quero para minha vida. Eu acredito que não tem nada mais motivador, né, impactante, assim, do que ver gente de perto conquistando. Pode Pois é. continuar. E gente da família, né? Então assim, desde lá eu digo, quando eu completar a idade, eu vou começar a estudar para ser um policial também. Só que não foi bem fácil não, né? Eu não sabia estudar, certo? Vinha quebrando a cara. Comecei a fazer concurso em 2006, Quantos certo? anos você tinha nessa época? 18. 18? É, Começou cedinho. assim que eu completei a idade, eu comecei a tentar, né? Só que aí, como eu falo, na época não tinha cursinho especializado, né? Vendia as apostilas. Às vezes, eram poucas apostilas que tinham especializado, que você encontrava em banca de revista. E não era o suficiente, né? Então, o que é que acontece? Eu procurei ajuda bem depois, posterior. Procurei ajuda assim que veio a internet, certo? Pela internet. Consegui comprar cursinho online e aprender a estudar. Passei tarde, mas passei, né? Eu passei aos 45 do segundo tempo, né? Não vou dizer com que idade eu passei, né? Mas o importante é que deu certo, né? E hoje estou aqui, na E hoje Polícia está Militar. aqui, representando com muita honra. Antes tarde que nunca, né? A gente É, costuma falar antes tarde que nunca. Uma trajetória muito bonita, muito inspiradora também para quem quer, né, seguir a carreira militar. Mas aí não tem aquelas inspirações reais, porque a gente vê tudo aquilo. Nossa, comprei um cursinho, passei, mas a gente não vê pessoas reais, com rotinas reais. Eu não sabia estudar, mas aí eu fui tentando, apareceu na internet. Como foi a sua trajetória? É muito inspirador. E agora a gente quer saber de você. Clara, como foi esse processo? Quando foi que você viu que era isso que você queria fazer? Já no meu caso, né, o processo já foi bem mais fácil do que o de Rocha, por conta que sou bem mais nova, então a internet já tinha uma facilidade. Eu fiz faculdade primeiro, antes de decidir a carreira policial. Eu sou formada em Direito pela URCA. Então foi dentro da própria universidade que eu fui vendo as áreas que eu poderia atuar.
Enfim, tive algumas experiências em tribunais, delegacias e acabei que eu disse, eita, me apaixonei pela carreira policial. Aí foi aí quando eu decidi, eu disse, vou estudar para concurso. Aí foquei nos estudos de carreira policial e acabou que, enfim, estou aqui na PM, muito feliz por estar aqui, por conta que já também foi num período que, tipo, quando eu comecei a fazer concurso, veio a pandemia. Aí isso desmotivou, na verdade, muitas pessoas, né? Na época da pandemia, porque fecha tudo. Aí só depois da pandemia foi que, enfim, acabou dando certo. Eu vinha fazendo vários concursos. E, coincidentemente, tipo, eu sou do Ceará, porém, na época eu morava na Paraíba. E eu voltei para casa justamente para esse concurso da PM do Ceará, tipo, da cidade que eu nasci, no local que eu nasci. Então, tipo, isso é muito gratificante. Eu imagino. Qual foi a reação da família de vocês quando vocês disseram, eu quero ser PM, eu quero seguir carreira militar? É isso que eu quero fazer, porque a gente sabe que, apesar de muito bonito, eu acho que honroso você seguir uma carreira para defender outras pessoas, defender o direito de expressão de outras pessoas, a segurança das mesmas, só que também tem os riscos, né? Você sai para a rua e você ali está apto a qualquer ocorrência. Qual foi a reação da família de vocês? Bom, meu pai e minha mãe sempre incentivou. Eles nunca cortaram as minhas forças, né? Tanto que eles me ajudavam financeiramente, né? Sempre que eu ia uma viagem, eles trabalhavam extra para custear, né? Então, assim, eu nunca tive empecilho por parte de meus pais, não, né? Pelo contrário, sempre motivava. E às vezes dava até brigada quando eu esmurecia, né? Então, assim, graças a Deus nessa questão aí eu fui abençoado, né? Porque eu tive essa motivação dentro de casa. Porque às vezes as mães, né, que elas ficam mais preocupadas, nossa, será que meu filho, quando ele sair, será que ele volta? Né? Justamente. Essa preocupação sempre teve também, né? Uhum. Só que minha mãe, assim, ela nunca deixou transparecer muito, não, né? Isso partia às vezes de mim, né? Às Uhum. vezes me dava um medo, alguma coisa, ela sempre ia lá, me encorajava, mas meu pai, né? Então, assim, como eu falo, nessa questão eu fui bem abençoado, né? Então não tive dificuldade, não, nessa questão. Muito legal, muito legal. E você, Clara, fala pra gente. Minha família também me deu muito apoio, né? Mas sempre tinha minha avó ali, minha mãe mais preocupada, dizia, mas tem certeza que é isso mesmo que tu quer fazer? Tem tanta coisa para tu fazer. Aí minha avó já vinha com você, mas não tem fulano de tal, que trabalha não sei aonde, no INSS, um serviço tão mais tranquilo para fazer concurso. Aí ficava, tipo, falando. Só que aí depois elas viram que, não, é isso mesmo que ela quer, então vamos apoiar. Meu pai toda a vida apoiou, nunca disse nada. Disse, é o que ela vai fazer. Aí minha mãe ficou com receio, mas, tipo assim, no final das contas, eu sempre tive apoio de toda a minha família também, né? O que também é um privilégio, você ter apoio da família, Sim. porque o pessoal fica falando, mas, homem, a mulher vai logo pra polícia, podia fazer outra coisa. Porque às vezes você vê isso porque o pessoal chega e fala. Já vi pessoas, tipo, conhecidos falarem, tipo, para os meus parentes, justamente isso, "Oxe, mas tua filha é mulher, podia ter feito outra coisa, né? Enfim, mas de qualquer forma eu sempre tive apoio também. Graças a Deus. É bom a gente ter essa rede de apoio, né? Porque eu acho que para quem estuda, para quem quer realmente ingressar em uma carreira pelos estudos, a rede de apoio ela é fundamental para que você consiga ali, nossa, hoje eu não estou muito bem. Você conversa com o pessoal que está ali, que eles veem seu esforço diário, e aí vocês recebem aquela motivação, né? Principalmente você, que quando a gente fala de agosto, quando a gente fala de agosto lilás, a gente fala dessa luta da Da mulher. mulher. E aí você, uma mulher, representando as demais sonhadoras que também desejam ingressar na carreira militar, né? Eu acredito que também teve mais uma batalha, mais uma luta, porque tem esse estigma. Nossa, ela é mulher. E aí? Será que ela vai se dar bem lá? Será que ela realmente vai conseguir passar nessas provas? É verdade. Não, mas graças a Deus, assim, o apoio em si da família É o é o principal, principal, é o é o essencial. Aí essencial. também dos amigos próximos também, porque eu sempre tive amigos que me apoiaram demais. Tem um amigo que, tipo, se não for ter, tipo isso, se não fosse por ele, talvez eu não tivesse aqui nesse concurso da PM. Então sempre tem os amigos e as amigas que sempre deram apoio também. É essencial.
E no Agosto Lilás, né, é importante, porque a gente está falando justamente do mês de conscientização contra a violência à mulher, que é Exatamente. importante. É um tema bem complexo da gente abordar, né? Porque a gente fala disso, só que algumas pessoas elas não entendem a proporção que isso toma no nosso espaço, principalmente em cidades pequenas, né? É. Onde as mulheres elas, vamos dizer que se acostumam com agressões, sejam físicas, verbais, isso acaba sendo normal porque isso vem de gerações, isso é algo estrutural. Quando a gente fala de agressão à mulher, a gente está falando de uma coisa que passou das avós para as mães e que possivelmente pode ser passado para as filhas, se isso não for cortado, né? E aí isso é mais comum do que a gente imagina, porque acredito só quem está dentro de verdade entende. Vocês querem contar uma situação complexa que já aconteceu? Situação complexa. Violência doméstica, assim, diariamente, pra gente, eu já considero complexa. Uhum. A atuação nossa, por mais que tenha sido pouco tempo aqui no interior, a gente vê que a violência é enraizada ainda. Sim, É enraizada. Isso já é um problema, tipo, cultural, que precisa ser mudado. Então, então, assim, as pessoas, tipo, buscam ajuda quando elas se sentem seguras em buscar ajuda. E a gente está vendo que, pelo fato de ter uma patrulha diferente na cidade, onde ela é mais próxima da população, isso está fazendo com que as pessoas tenham mais coragem de denunciar também. E que está fazendo a diferença. O Brejo já vai fazer mais ou menos o quê? Uns 6 meses que está funcionando e a gente está tendo efeitos muito positivos, na verdade. Aí é toda uma rede que tipo, já vem da tipo de palestra em escolas, em palestra na comunidade, apoio com várias redes do CREAS, CRAS, o pessoal justamente da assistência social do município, que também já atua diretamente com isso. Então, está fazendo diferença. Esse mês mesmo, Agosto Lilás, de evento, justamente de conscientização. Foi o ápice, né? Foi o ápice. Graças a Deus, tipo assim, como é um projeto nacional, né? Então, assim, vários municípios estão funcionando de acordo com as suas demandas, mas lá em Brejo, graças a Deus, está funcionando muito bem. A demanda desse ano foi tentar tipo, trazer os homens para tipo, conscientizar uma reflexão nos homens, porque normalmente são os maiores agressores. Óbvio que a violência doméstica tipo, não é só o homem que pratica. A gente, infelizmente, a gente não fala muito, né? Mas o pessoal tipo, esquece que acha que é só tipo, marido e mulher. Não é marido e mulher, porque a gente tem vários casos que tipo, é uma filha que agride uma mãe. É um filho que agride uma mãe. Tipo, É irmão com irmão. É irmão com irmão. Então, tipo assim, pra gente é muito complicado. Mais cedo a gente tava numa ocorrência justamente de um possível violamento de tornozeleira do filho contra a mãe. Aí já é toda uma estrutura. Então, assim, pra mim, os casos que até agora eu tô vendo que são mais delicados é esses que envolvem, tipo, filhos contra a mãe. Porque, tipo, é meu posicionamento pessoal. Como é que um filho tem coragem de bater numa mãe? Sim. E é uma abordagem legal de vocês, quando você começou a falar, eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa Maria da Penha, a gente pensa homem e mulher, né, em comunhão, e ali acontece a agressão. A gente não está acostumado a ver esses casos de filho contra mãe, sabe? Um irmão e uma irmã. É uma abordagem muito legal de vocês, além de vocês também, né, trazerem essa pauta para os homens, né, tratar isso com aqueles que infelizmente, em algum momento podem ser possíveis agressores. E, né, representando aqui isso que é tão significativo, essa parte da Maria da Penha, a gente tem um videozinho para mostrar para vocês um pouco do trabalho, né, dos nossos convidados aqui. Então, pode rodar. Está em risco, saiba como pedir ajuda. Ligue para a Patrulha Maria da Penha. DDD 889 96949476. Não espere o pior acontecer. Procure também o CREAS. Aqui vocês têm todo o apoio e orientações que precisam. Solicite medida protetiva aqui na Delegacia Civil. Temos também o Zap delas, da Procuradoria Especial da Mulher. Ligue DDD 88 98882 4710. A patrulha vai até você. Proteção começa com a coragem de denunciar.
Patrulha Maria da Penha, um trabalho árduo, significativo, ímpar, né, gente? Jennifer, vale ressaltar que não é só a Patrulha Maria da Penha, é uma rede, né, de proteção. Uma rede Como de você viu proteção. aí, né? Tem o CREAS, tem a Procuradoria da Mulher, né? E tem, me recorda aí, claro, Procuradoria da Mulher, Patrulha Maria da Penha, CREAS, CREAS são os principais, por são os conta que é principais. da assistência social, sabe? Por ser os principais da assistência da mulher, é um conjunto, é um apoio, por conta que não adianta a polícia chegar, fazer o atendimento dela, só que depois não sanar os problemas que vêm da violência. Então, Pós-ocorrência, né? que ela precisa justamente de tipo, um acompanhamento psicológico, que aí já vai passar por CREAS, por assistência social. Às vezes também essa vítima já tem uma certa dependência financeira, então aí já vai todo um apoio. Às vezes precisa sair da residência. Aí também a gente já tem as casas das mulheres no estado. Aqui no interior, a nossa principal casa da mulher é o quê? Juazeiro do Norte, que tem lá na Delegacia de Defesa da Mulher. É uma estrutura bacana, para quem quiser conhecer, vale muito a pena, porque é tudo dentro de uma delegacia só. Você chega lá, você já vai ter a delegacia civil, justamente especializada da mulher. Aí já vai ter a procuradoria, a PE, já vai ter todos os órgãos de apoio. Tipo, num canto só ela consegue fazer todos os atendimentos. Inclusive, lá é onde justamente se precisar, tipo, a vítima sair de dentro de casa devido à agressão, lá vai ser acolhida. Lá tem um acolhimento mesmo interno que ela fica até conseguir voltar para a residência dela, porque às vezes também tem esse negócio do afastamento do agressor. Mas enfim, tem que ser uma rede, porque uma pessoa só não vai resolver um Não dá problema, conta, não né? dá Não dá conta, não tem conta. como. Esse tipo de agressão, seja física, psicológica, precisa ali de todo um amparo, né? A mulher, quando ela se dá ali ao ápice da situação e se vê na necessidade de buscar ajuda, é realmente muita ajuda que ela precisa. Ela precisa sanar aquela situação, precisa entender o que aconteceu, se preparar psicologicamente para viver uma vida sem aquela pessoa, porque às vezes, né, quando a gente fala de marido e mulher, a gente fala de um vínculo que normalmente é muito forte. A pessoa está ali, já está com dependência emocional na pessoa, e aí se vê na obrigação de ir embora. Às vezes a pessoa é a rede de apoio dela, não tem mais os pais, e aí é bem complexo, bem complexo. A gente quer saber um pouquinho da rotina de vocês. Como funciona tudo assim? Vocês podem contar pra gente? Certo. A patrulha, a gente faz um serviço, tipo, que seria expediente, de segunda a sexta. Porque assim, a gente aqui em Brejo, lá em Brejo, a gente faz o pós-ocorrência mesmo. Tipo, já existe todo dia as viaturas que atendem as emergências, que é justamente você ligar para o 190 e ter a ocorrência. Depois as demandas vão chegando para a gente vai filtrando as ocorrências justamente de violência doméstica na cidade. E não só isso. Por já ter tipo, um apoio e organização com o próprio Poder Judiciário, a gente recebe as medidas protetivas que chegam para a gente. Então, através das próprias medidas protetivas ou de demandas do CREAS, da Procuradoria da Mulher, a gente consegue saber qual foi a vítima que sofreu violência, a gente vai na casa dela, conversa, procura saber se ela está bem, como é que está a situação e se ela quer um acompanhamento especializado da patrulha. Porque assim, nem toda vítima quer um acompanhamento especializado da patrulha. Mas as que querem, a gente vai, fica fazendo visitas periodicamente, sempre mantém um contato com ela para saber se está tudo bem, pergunta se, tipo assim, ela está tendo contato com o agressor. Se o agressor foi lá, a gente dá todas as orientações possíveis justamente para não ter a quebra da medida ou ter justamente a reincidência da violência, né? Então, assim, é especializado mesmo. A gente tem contato direto com as vítimas. Aí também a gente conversa com os agressores, faz a devida notificação de que aquela vítima está sendo acompanhada, foi inclusa no programa, que ela está sendo acompanhada e monitorada. A intenção é justamente não ter a reincidência da violência. Sim. Vocês já tiveram alguma ocorrência mascarada? É aquela ocorrência em que, eu não sei se vocês já viram esses casos, mas em que a vítima ela liga e conta uma situação diferente, mas na intenção de que quem esteja do outro lado da linha entenda que aquilo é uma ocorrência, que ela precisa de ajuda. Ocorrência assim, nesse esquema da nossa patrulha, a gente acaba não recebendo, porque essas ocorrências chegam através justamente da ligação tipo do 190.
Uhum. Aí são das patrulhas do dia a dia, né? Que chegam e atendem às ocorrências. Mas, normalmente, quem tira esse serviço, às vezes, de ligação, de você receber a ligação do 190 e repassar a ocorrência, acaba, sim, se deparando com esse tipo de situação. Quando eu estava em Barbalha, eu já me deparei com esse tipo de situação. Que era justamente uma mulher pedindo uma pizza. Como se estivesse passando pedindo uma pizza. Entendeu? Aí já acontece. Já aconteceu comigo, assim, na prática, na experiência. Porque já teve um período de Barbalha lá que eu passava... que eu tirava o serviço de rua, tirava o serviço interno. Aí no serviço interno eu atendia justamente as ocorrências. Aí eu repassava para as viaturas. Isso é bastante impactante, né? A É. gente pensa numa situação assim, nossa, a que ponto isso deve ter chegado para a pessoa mentir, né? É. Meu Deus, eu preciso, vou pedir uma pizza e o agressor ali do lado. E aí você reza para que a pessoa do outro lado da linha entenda, É. né? Porque pode haver um caso em que a pessoa diga, nossa, isso é trote, trote para cá, sabe? É. Sim. Há profissionais que às vezes estão em dias ruins, né? A gente não conta todos os dias como bons dias, mas a gente precisa estar com esse foco. Nossa, será? Será que é disso que a pessoa está precisando de ajuda? Tem que ter o discernimento, né? Tem que ter a experiência de rua, né? Também, Uhum. para poder filtrar essas ocorrências, Sim, né? sim, sim. E queira ou não, um pouco de humanidade, né? É. Também, né? Para saber e entender o que é que a pessoa realmente quer, né? É realmente um momento bem complexo. Eu acho que a ajuda não é fácil, né? A gente pede ajuda na intenção de realmente ser socorrido e para a pessoa que ela vive nesse ambiente de agressão. Às vezes pedir ajuda para alguém de fora é difícil, porque às vezes você fala para o seu parente, alguém de perto, alguém que é acostumado também a sofrer agressões, e aí a pessoa diz, não, isso é normal. Isso é normal, ruim com ele, pior sem ele. Eu já ouvi isso de algumas mulheres que sofreram agressão. E aí a gente reflete até onde a nossa sociedade ela pode ir aceitando tudo isso, né? É complicado. O pessoal acha que é normal, né? Que isso aí está enraizado de anos atrás, De né? anos atrás. Inclusive, a gente recebeu uma estatística que o Cariri é um dos lugares onde tem mais agressão à mulher do Brasil. Não chega a ser nem do Ceará, é do Brasil, né? Inclusive, até tu me relatou, né, que na faculdade tem um observatório, né? É. Na época que eu estudava na URCA, né? Lá tinha um observatório justamente de violência. Aí já foi vários dados. Na época que eu estudei lá foi 2014, 15, por aí. Mais ou menos nessa época. Aí já eram os índices alarmantes do Cariri já. É um lugar ainda com essa raiz, né, Isso. de falta de cuidado, de, nossa, eu tenho que viver para o meu marido e o que ele quiser eu tenho que fazer, quando não deve funcionar assim, né? É. Quando a gente fala de união, a gente fala de união em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Clara, ainda nesse âmbito de ocorrência, já teve algum momento assim que a sua presença ela fez diferença para alguma mulher que estava sofrendo agressão? Aí houve a ocorrência, você apareceu e teve aquele impacto. Nossa, tem uma mulher aqui, eu estou me sentindo acolhida. Já teve várias ocorrências que eu atendi, inclusive no município de Mauriti. Eu passei um tempo lá, no município de Barbalha também. Aí eu já atendi justamente várias ocorrências de violência doméstica e eu vi, a própria vítima falou, tipo, do impacto que teve de ter uma mulher, porque ela se sentiu acolhida, de que tinha uma mulher ali para ajudar. Isso é bem Então, sim, tipo, significativo, né? é gratificante para quem tá desse lado, né? Sim. Porque, assim, a gente sabe que é muito difícil para elas, é uma situação que é delicada. Então, assim, que a pessoa puder ajudar, o pessoal ajuda de toda forma. Então, sim, é bem gratificante. Eu já tive vários, tipo assim, depois o retorno, né, o feedback de, sei lá, a gente me parar na rua e dizer, meu Deus, tu ajudou minha filha numa ocorrência, não sei o que. Aí depois eu fico me lembrado que a ocorrência foi de, tipo, ver o quanto é gratificante o pessoal chegar para você e dizer, você ajudou minha filha, muito obrigado, tudo mais. É muito gratificante. Eu imagino. O que motiva vocês a continuarem nessa luta diária? Que a gente fala, né, de é bonito, é gratificante, mas tem ali suas rochas, né, que é na verdade essa dificuldade. Você sai e não saber se volta bem, né, não saber o que vai encontrar por ali,
que motiva vocês todos os dias a se reafirmarem? É isso que eu quero, foi isso que eu escolhi, é isso que eu vou continuar fazendo até o dia que eu puder. Eita, vai. Então, a diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Por exemplo, a gente faz essas visitas, certo? E esse acompanhamento, e no decorrer do tempo você vê que a vida daquelas pessoas mudou, né? Por conta do acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, né? Então isso, particularmente eu, é o que me faz, que me motiva, né? A fazer esse serviço mais e mais. E o que faz a gente se apaixonar por esse trabalho, né? Para você, qual foi o caso mais marcante que você já teve a oportunidade de estar presente e falar, caramba, isso realmente aconteceu? Teve sim. Assim, eu vou falar por cima, sabe? Para não Ok, expor ok. ninguém, certo? A gente tá com um caso recente, certo? Em que essa mulher ela sofreu uma tentativa de feminicídio, certo? E ela soube que tem essa patrulha Maria da Penha na cidade, procurou meio que desesperada a ajuda da gente. A gente foi até ela. Por coincidência, o agressor dela tinha acabado, nesse dia, tinha acabado de ter sido solto. Certo? E ela Caramba, soube. isso. E aí a gente conquistou a confiança dela, deu toda a proteção a ela, certo? Ela confiou bastante na gente, certo? E assim, hoje a gente está meio que trabalhando 24 horas em cima da proteção dela, porque não é só nós. Vocês ainda mantêm o contato com A ela, gente então? mantém um contato com ela, mas como a gente é horário de expediente, tem as outras Uhum. patrulhas que sabem da situação dela e está dando proteção a ela. E o agressor, a gente também está monitorando, né? Já está com um tempinho que a gente está monitorando, certo? Que é justamente para não deixar que venha acontecer novamente, né? Esse caso foi o que mais marcou eu particularmente, né? Eu No céu de imagino. Clara, né? Não, mas esse caso pra gente foi, tipo, bem específico, porque é recente também pra gente, esse caso. E no dia que a gente foi procurar justamente saber de como vinha o caso dela, a gente vai e soube assim, não, ele vai ser solto no semiaberto, na tornozeleira. Aí Nossa. você fica, vai fazer 3 anos que ele tentou matar ela e ele já tá solto. É impactante, que ele Aí, tentou matar tipo ela. assim, enfim, graças a Deus, assim, deu tudo certo, ela ficou bem e tudo mais. Mas só que assim, realmente, ela quase morreu. Quase, foi quase. É porque acho que derrubou tua mão e isso não era o dia e foi mesmo, porque foi quase. Aí foi bem impactante mesmo, porque assim, a gente tava justamente já numa roda de conversa com o pessoal nosso da Guarda Municipal lá de Brejo, justamente para alinhar a demanda da Maria da Penha, porque lá em Brejo Santa agora a Guarda Municipal também tem uma viatura justamente da Maria da Penha. Então a gente tava lá com eles para dividir a nossa experiência. E na hora que a gente tava dividindo a experiência, eu só recebi a confirmação da mensagem e justamente o papel do alvará de soltura dele. Aí eu olhei assim, eu disse, Meu não, Deus. eu não acredito uma coisa dessa. E a gente acabou de sair, tipo, da visita, e tipo, a gente acabou de ter essa notícia de ter que voltar lá pra dar a ela a notícia de que ele tava solto. De que Qual ele foi a tinha... reação dela? Ah, No momento ela assim? acabou. Imagina, a pessoa desaba. Em um momento, uma situação complexa como essa, dá pra imaginar que ninguém fica bem, né? É, E mas há o retorno daquele medo, nossa. E agora, é, será que ele vai voltar com mais ódio? O que é que ele pode fazer comigo, né? mas graças a Deus, assim, tá bem. Ela tá fazendo o acompanhamento justamente com os órgãos, que é como eu falei, uma rede, né? Uma Então ela rede de tá fazendo apoio. acompanhamento psicológico, aí a gente dá todo o apoio possível, aí tá, monitora ela, monitora ele, pra justamente garantir a segurança dela e fazer com que ele realmente não vá tentar novamente, porque, enfim, a gente nunca sabe o que é que esse pessoal pensa, né? Depois de uma situação dessa. É complexo a gente imaginar que alguém que dorme ao seu lado vai chegar em algum momento a trair a sua confiança com tamanhos atos, né? Seja agressão física, Principalmente, verbal. principalmente na situação que foi, né? Que ele planejou tudo, foi uma coisa friamente. Foi questão de discussão,
do calor do momento ali na hora, não. Foi tudo planejado, né? Foi tudo Tudo planejado. planejado. A intenção dele era realmente tirar a vida dela. Ceifar a vida É. dela. Meu Deus. Mas estamos aí, ajudando ela. Né? Até onde a gente pode. Felizmente, vocês estão na ativa e prontos para socorrer quem precisa de ajuda, quem está ali, né, realmente necessitando de cuidados. Cuidados esses que a gente fala de proteção, a gente fala de segurança, a gente fala de uma escuta, né? Às vezes, um caso de agressão ele começa pequeno e a oportunidade de você falar com alguém e realmente perguntar, isso é o início de algo que pode virar uma bola de neve e me destruir? Sabe, às vezes a gente não tem essa segurança. E essas palestras que estão acontecendo agora nesse mês, eu acredito que é significativo, né? Porque aí a sociedade conhece vocês, o pessoal dali conhece vocês, o pessoal da região. E caso aquilo esteja começando, eles perguntam: olha, Clara, o que é que tu acha que eu devo fazer? Acha que eu devo realmente acionar toda a equipe, falar o que está acontecendo comigo? Eu não sei, sabe? Porque dentro de casa, às vezes, como eu disse, a pessoa pode não ter essa rede de apoio. Apoio. Acontece bastante. A gente já atendi várias vítimas, justamente de. Ah, eu tô há tanto tempo aqui porque eu não tenho apoio nem da minha mãe. É o Porra. pior, gente. Não É o tenho pior. apoio de ninguém da família. E acontece muito. É complexo. A gente acha que não, mas eu acredito que os casos, a maior parte dos casos são assim, né? É porque, assim, é muita coisa que envolve. Então, assim, cada caso é um caso, mas normalmente a vítima acaba ficando lá por alguma dependência ou por uma falta de apoio. Normalmente acaba sendo isso. Bom, a gente falou tudo isso, mas vocês acham significativa a presença de uma policial feminina dentro dessa equipe? Porque quando a gente fala de polícia, eu acho que por algo muito estrutural, a gente não pensa exatamente, nossa, será que uma mulher vai estar aqui também para me acolher? Né? Quando é o caso de uma mulher ela ligar, nossa, eu preciso de ajuda, estou sofrendo agressão, seja meu pai, da minha filha, meu marido, e aí a gente espera que outros homens venham e aí fica um clima desconfortável, mas aí aparece uma mulher, aparece uma figura acolhedora e às vezes ela se sente mais confortável. Para vocês é significativo essa equipe diversa? A equipe, o fato de ter uma mulher na viatura Maria da Penha faz diferença. Não é porque eu sou mulher que eu tô falando, mas é porque a gente vê no dia a dia como é a diferença do tratamento em si. A mulher ela vai se sentir mais acolhida por outra mulher quando ela está numa situação de violência. Sim. Isso é comum. Esse projeto das patrulhas Maria da Penha, de todo o nacional, eles justamente buscam prioritariamente que tenham pelo menos uma mulher nessas viaturas. O ideal era que, para falar a verdade, o ideal, na prática, a gente vê que em toda viatura deveria ter pelo menos uma mulher. Sim. Mas a gente sabe que, enfim, a questão de efetivo, nem todas as mulheres também estão dispostas a fazer esse concurso, mas as que estão dispostas, viu? As que estão já no efetivo da polícia, elas estão bem dispostas. Eu acho que o pontapé inicial ele exige muita coragem, né? E quando esse pontapé acontece, as pessoas estão aptas a tudo. Nossa, eu vou dar minha cara a tapa e eu espero que isso aconteça, né? Na prática, eu percebo, assim, eu já tenho 7 anos de polícia, Sim. certo? É a primeira vez que eu estou trabalhando com mulher na polícia. Só que a gente vê que a diferença é grande. Realmente funciona. Funciona. Mulher entende mulher. Então se sente mais à vontade relatando a situação para a mulher. É tanto que tem horas que as mulheres se sentem mais à vontade conversando com ela do que comigo. Às vezes eu tenho que aguardar fora da casa e esperar ela conversar. Quando ela conquista a confiança da mulher, aí é que eu entro e vou escutar também, né? Mas tem muita diferença, faz muita diferença. Faz muita diferença, né? E eu concordo com ela. Eu acredito que toda patrulha era para ter uma mulher, né? Todas, porque realmente é diferente, né? Faz a diferença. O que vocês diriam hoje para um jovem que quer seguir a carreira militar, assim como vocês? Para quem quer seguir a carreira militar ou a carreira policial de maneira geral, Uhum. eu penso que você tem que pensar bastante e ter dedicação para tipo, fazer aquilo. Tipo,
todo concurso hoje é difícil, não é fácil. A gente fica desmotivado, mas se você quer, vá lá, estude e faça. Porque, olha, parece que quanto mais alguém me dizia que não era para mim, mas eu queria. Mas assim, é muito gratificante. E eu aconselho que quem quiser vá e faça, porque realmente eu não tenho que. Eu não quero outra coisa. Mas também é aquela coisa, é para quem realmente quer. Para quem realmente Porque quer. isso aqui é um sacerdócio mesmo, é um dom mesmo. Porque assim, não é todo mundo que faz o que a gente faz, não. Eu costumo dizer que venha por amor, não venha por dinheiro, porque é que nela falou. Isso aqui é um sacerdócio, certo? Uhum. Você não vai fazer toda a vida o que você quer. Sim, De sim. fora é uma coisa, mas aqui é outra. Mas é bom, não é ruim não, certo? Quem quiser vir, venha, é bem-vindo, mas venha sabendo. Tem muito trabalho, né? Tem muita emoção, né? Vai ter algumas vezes que você vai estar para baixo, né? Desmotivado, mas na maioria das vezes é bom, né? Então é gratificante. Venha, vale a pena, certo? É muito bonito ver esse respaldo de vocês acerca de tudo isso, porque, né, é complexo, é uma rotina complexa, é uma rotina pesada. Você precisa estar preparado psicologicamente e fisicamente, né? Você precisa ali manter uma rotina de corrida, de caminhada, estar apto a qualquer situação. Nossa, uma situação dentro do mato, ou então que eu preciso correr, que eu preciso pensar bem, senão a pessoa perde a vida. E aí são preparações em inúmeros âmbitos. Como vocês conseguem equilibrar a vida pessoal de vocês, o eu pessoal de vocês, com o eu profissional? E aí? Ah, eu tento equilibrar, né? Tipo, eu tento dividir realmente o em casa e o profissional, porque realmente o profissional a gente acaba levando muita bagagem Sim, do dia a sim. dia. São, tipo, a gente tá lidando todo dia com problemas de outras pessoas. Então a gente tem que tentar ter uma cabeça para não levar os problemas dos outros para sua casa e acabar causando problema dentro da sua própria casa, né? Sim. Enfim, mas é aquela coisa, se precisar, o que é que eu sempre digo? Vá para o psicólogo. É. Não é feio não pedir ajuda. Ainda existe esse estigma, né? De Existe esse nossa, só quem estigma. procura psicólogo É é doido. doido. Não nada a ver isso. Pois é, isso aí é o normal. A gente às vezes está sobrecarregado com alguma situação. E é normal. Às vezes a gente só senta entre a gente mesmo e fica ali conversando, meu Deus, eu tô isso, tô aquilo, mas a gente tenta dividir o máximo, eu pelo menos eu tento dividir o máximo possível, justamente para não estar levando o problema do trabalho para casa. Para manter a saúde mental, né, É, gente? Eu é acho que importante. levar um caso complexo para casa. Nossa, hoje eu vi uma mulher que foi abusada, foi, Sim, sofreu um espancamento. E aí você fica com aquilo na cabeça. Se você for uma pessoa muito emocional, eu acho que. Você tem que ter uma válvula de escape, né? Porque o tempo todo você está vendo ali, está trabalhando com situações complexas, muitas vezes situação feia, certo? E, que nem Clara falou, não adianta levar isso para casa, né? É. Você tem que esvaziar esse balão em algum canto. Eu, particularmente, eu esvazio em quê? Na minha família, né? Minha esposa, com minha filha, né? Academia, com os amigos, né? E aqui a gente tem uma grande vantagem. Eu, particularmente, eu vou fazer um elogio aqui à Clara, né? Porque é parceirona, porque não fica só no serviço. Às vezes Uhum. ela, ei, tu tá bem? Melhorou daquele problema? Que eu desabafo para ela, né? Aham. E a gente conversa, a gente dá força um ao outro, né? Porque a gente não quer ver ninguém aqui baixar, né? Na polícia nós fala baixar, o que é baixar? É tá para baixo, né? Se desmotivar. Então a gente procura sempre dar força um ao outro, né? Porque a gente sabe que a rotina é pesada, Sim, né? sim. E por vocês trabalharem juntos, né? Eu né? acho que esse contato, ele deve existir realmente. Nossa, você tá bem? Porque você trabalha comigo. Se você tiver mal, eu fico mal e a gente não Justamente. executa um bom trabalho. Aqui na polícia a gente fala que é família, né? A gente Aham. aqui é uma família a mais que a gente tem. É muito bonito. Trabalhar em equipe, eu acho que simboliza isso. É você entender que trabalhar em equipe não existe uma pessoa que manda. Existem as designações de funções, mas que todo mundo trabalha em conjunto, todo mundo move uma parte da engrenagem para que tudo flua como deve ser, né? A gente tem uma frase que a gente costuma dizer na viatura, ela até vai rir, que essa frase é dela. Aham. Vinha Porque nada, assim, já sei qual é essa daí. já sabe, né? Porque assim, na polícia a gente tem um numeral.
Geralmente quem tem um numeral mais para cima é quem é o comandante da viatura. Aí a gente sempre diz, aqui não tem comandante, aqui tem uma dupla, né? Então a decisão aqui é unânime, né? A decisão aqui tem que ser dos dois. Que bonito, gente. É muito bonita a forma como vocês trabalham, como vocês realmente são equipe. Não existe alguém que diz, olha, eu mando. Vocês mandam na situação. Vocês colaboram entre si, vocês entram em um consenso e atuam da melhor forma para fazer com que tudo aconteça realmente da melhor forma, né? E a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, infelizmente. A gente tem tanta pergunta para fazer para vocês. Então, eu quero trazer para vocês as perguntas. A gente deixou uma caixinha, né, lá no Instagram da Radionet. E aí a gente esperou o pessoal trazer umas perguntinhas para fazer para vocês. E aí nós temos aqui uma pergunta da Isabelle Firmino. A Isabelle Firmino perguntou o seguinte: um momento marcante na jornada como polícia militar. Vocês podem trazer do início da carreira de vocês até aqui. O que mais marcou quando que vocês viram assim que foi bem complexo? Para mim, foi uma situação quando eu estava em Barbalha de uma possível estupro vulnerável. Então, assim, bem complexo, porque era estupro de vulnerável acaba sendo realmente dentro da família, né? E realmente era uma suspeita lá de um parente que tinha estuprado uma criança. Então, assim, é bem pesado. Sim, sim. Para mim, esses casos que envolvam crianças, pessoas 100% inocentes, ainda tem tudo para viver ali, não entende de nada. E aconteceu uma situação dessa, sim, a gente acaba se deparando com as situações que causam um impacto Gigantesco, né? gigantesco, sim. Gente, imagina, nossa, se fosse um filho, se fosse um irmãozinho, sabe? É muito É aquela impactante. coisa, é revoltante, impactante, você sente, é um misto de sentimentos, numa ocorrência só, é tudo que você sente ali. Tudo. Vai dar raiva, você ficar triste pela situação que você tá vendo. Enfim, mas pra mim foi bem impactante. Óbvio, cada um leva dessa forma. Pra mim foi essa. Eu já tive vários tipos de situações também, mas essa pra mim é a que mais marcou. Para mim a que mais marcou foi em Fortaleza, né? Lá teve uma briga lá de família. Felizmente, uma das famílias invadiu a casa dessa outra família, certo? Chegou lá, tinha um casal, tinha um pai e tinha mãe. E eles, felizmente, chegaram a ceifar a vida dos 4. Meu Estavam lá. Deus. Quando eu cheguei que eu vi a cena, me marcou muito. Essa aí foi a mais marcante. Também eu era novo, tinha 6 meses de polícia. Mas eu acho que de toda forma é É impactante, né? impactante. Se Pra fosse hoje, era impactante. Sim, sim. Imagina no começo. Família assim. Eu acho que quando é mais algo emocional, porque a gente consegue passar pelas situações, ver as situações e ainda assim conseguir chegar em casa, fazer tudo que tem que fazer, né? Mas algo que você pensa, nossa, se fosse na minha família. Algo que você vive todo dia, né? Aquele convívio diário, e aí você vê que isso aconteceu em alguém que também tinha esse convívio diário. E a gente se coloca nessas situações, né? A gente pensa, meu Deus, se fosse comigo. Terrível, realmente. Mas vocês são profissionais incríveis, dá para ver pela fala de vocês e por toda essa história que vocês trouxeram aqui hoje no nosso podcast, que vocês atuam com responsabilidade, com muita força, muita reafirmação diária, né? Porque é complexo e todos os dias a gente tem que escolher. É isso que eu quero. Eu vivi para fazer isso realmente. Tudo que eu trilhei até hoje foi para chegar aqui e atuar do jeitinho que eu quero. Então, pessoal, a gente aqui da Radionet agradece muito a presença de vocês, por vocês trazerem desse tanto de conhecimento para cá, né? Essa história maravilhosa de vocês, tudo que vocês já passaram. E a gente tem um presente para vocês, tá? É simbólico, mas vocês lembrem desse dia como Pá, beleza. Eita, coisa boa. Obrigada, adorei. uma parte marcante na jornada de Vou vocês. precisar, viu, para expor brecha.
mas Show de também bola. para Já vou abrindo aqui, viu? Pronto, podem abrir, mas para vocês lembrarem também que vocês estão incentivando muitos jovens, jovens porterenses, jovens do Brejo, de toda a região do Cariri, que vão assistir e vão realmente se sentir instigados a se desenvolver nesse âmbito, nessa área, né, de atuação. A gente agradece a presença de vocês e o nosso podcast Radionet fica por aqui. Para você que acompanhou, meu querido telespectador, meu muito obrigada. A gente agradece a presença de vocês e agradece a sua presença aí do outro lado da telinha. Então, eu sou Jennifer Souza. Esses podem se apresentar Eu sou Clara Teles. Soldado Rocha. e a gente fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês e tchau, tchau.